Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente. Leitura da carta dos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para que todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Podemos nos sentar. Nosso Senhor Jesus Cristo, que insistentemente na sua bondade e no seu amor, quis nesta tarde nos reconciliar por meio da sua morte, da sua paixão,
mas também nos revigorará com a sua ressurreição. Na liturgia de ontem, a liturgia da ceia do Senhor, nos é apresentado 3 grandes pilares, e a gente pode assim dizer, o coração da liturgia, o coração da nossa fé. Na celebração de ontem, as 3 grandes colunas que sustentam, dão fundamento, se tornam as veias pulsantes da nossa celebração. Primeiro, a instituição da Eucaristia, fonte e ápice de tudo aquilo que nos alimenta, que motiva, que impulsiona e que gera em cada um de nós o sentimento de pertença, porque comungamos do corpo e sangue de Cristo. E ao comungarmos do seu corpo e do seu sangue, nós nos tornamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Por isso, a liturgia de ontem é o grande ápice de toda a celebração. Porque no final, Jesus diz aos discípulos: tomam, comam, bebam, façam isto em minha memória, em memória de mim. Ao colocar-se como alimento, o próprio Deus que se encarna na história da humanidade, agora se faz fonte de alimento espiritual para nós, fonte de salvação. O segundo aspecto, a segunda coluna da celebração de ontem, é a instituição do sacerdócio. Cristo, sacerdote eterno, segundo a ordem do rei Melquisedeque. É ao mesmo tempo cordeiro, é ao mesmo tempo sacerdote e altar. Ele mesmo se sacrifica, se doa como cordeiro imolado para gerar a economia da salvação. E é o sacerdote eterno que oferece a sua própria vida em oração e prece a Deus. Aquilo que a gente chama de oração da coleta, que é a primeira oração que o sacerdote faz, ao beijar o altar, depois das invocações trinitárias, quando antes da proclamação da palavra, nós chamamos de oração da coleta. Ali o sacerdote reúne todas as preces e orações da comunidade, e como sacerdote oferece a Deus tudo aquilo que a comunidade coloca nas suas preces e orações. Então, por isso Jesus é o sacerdote, aquele que oferece a sua vida, é o cordeiro e é o altar. Na liturgia de hoje, tem um outro elemento, são 3, né? A Eucaristia, a instituição do sacerdócio e também o serviço à caridade. Eu, mestre e Senhor, fiz para dar-vos o exemplo. Se eu, como mestre e Senhor, estou servindo a vocês que são discípulos, é para que assim também façam. Então aí há a instituição da caridade, a instituição do serviço. Por isso a gente precisa criar uma mentalidade na nossa cabeça, no nosso coração. Na igreja não tem cargos, na igreja não tem função, na igreja tem serviço. Todos os ministérios, a igreja toda ela é ministerial. Varrer a igreja, limpar a igreja é ministério, é serviço, é doação. Servir o altar como padre, como diácono, como coroinha, como leitores, é serviço, é doação. Agora, dentro desse serviço, é claro, existe a hierarquia. O coordenador de pastoral, o coordenador de movimento, ele está ali para servir como aquele que organiza, como aquele que vai direcionando, como pastor. A palavra pastoral significa daquele que pastoreia. Então, coordenadores, padre é o coordenador, ele coordena, preside, ele assume a pessoa na Cristo, a pessoa do Cristo. Então, por isso, toda a igreja ela é ministerial, não tem cargos, não tem funções. Uma outra coisa é a gente compreender que a igreja ela tem lugar para todos servirem. Aqui a gente não precisa disputar em concurso, não precisa fazer prova de ENAD, de ENEM, não precisa fazer prova ou cursinhos preparatórios. Aqui para nós é se colocar à disposição. O único critério que é avaliado é a disponibilidade, a disposição que eu tenho para servir. É o único critério. Se eu não tenho, se eu não tenho a disponibilidade para servir, então eu não posso
entrar numa igreja ministerial. Aí eu vou só ficar participando, assistindo ali, vendo tudo acontecer. Mas a igreja, ela nos convida. Cada um com sua espiritualidade, a espiritualidade mariana, a espiritualidade da cruz, a espiritualidade do tradicionalismo, a espiritualidade dos movimentos, dos grupos, das pastorais, a espiritualidade do apostolado da oração, que é a devoção ao coração de Jesus, a espiritualidade do Sagrado Coração a Maria, aqui a espiritualidade franciscana de servir, de partilhar, de doar. Então nós temos uma diversidade de dons, de carismas e de espiritualidade. Na liturgia de hoje, ontem foi o ápice para a instituição da Eucaristia, do sacerdócio do serviço, mas aqui está aquilo que nós vamos fazer em memória em todas as missas, sejam as missas da semana, de segunda a sexta, seja elas as missas do sábado, já a partir das 18, ou do domingo, é o fazer em memória. Aquilo que nós celebramos em todas as missas, nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra paixão significa sofrimento. A gente pode experimentar isso muito próximo, muito perto, quando nós dizemos a alguém assim: eu estou sofrendo de paixão, eu estou apaixonado. Normalmente quem está apaixonado sofre, tem algum tipo de sofrimento, ou porque ama demais, ou porque ama a pessoa e não é correspondido, ou porque é um amor submisso, ou porque é um amor de carência afetiva. Tem vários níveis de sofrimento dessa paixão. Uma coisa é você estar apaixonado e outra coisa é você estar enamorado. A paixão se diz que ela dura em torno de 7 meses. Você fica ali, naquela coisa, está começando, os hormônios vão se transformando, a química do nosso corpo vai. Então, é gostoso estar na presença do outro. Quando a gente está na ausência, há um sofrimento, um desejo imediato, constante de ver o outro. Por isso, quando o casal começa a namorar, quando a gente começa a se relacionar, aquele desejo incontrolável, né, de estar próximo ao outro, ali a gente libera a serotonina, a endorfina, a gente libera os hormônios do prazer. E quando estamos distantes, nós ansiamos por essa paixão, por a presença. Então vem o sofrimento. Aí as paranoias da nossa cabeça. Onde é que está? Por que não responde? Deve estar com alguém. Em que lugar que está? E aí a gente começa a criar um parafuso na cabeça, começa a descontrolar, sai tudo da cachola, porque não é assim. É assim quando você está apaixonado. A gente não confia. O outro dá uma volta, a gente fica procurando. A gente vai ali, manda mensagem, não responde, a gente fica agoniado. Aí liga, aí faz chamada de vídeo hoje, né? Chamada de vídeo, chamada disso, chamada daquilo, manda mensagem, pergunta onde está, chama, aí tem 300 ligações. E assim, em curtos intervalos, a gente nem espera estar intervalo. É uma ligação, aí mantém de novo, insiste. Mandei para você, olha quantas ligações tem aí, e você não responde, você não vê, você não cada um. Ele começa, olha o sofrimento, isso significa paixão. E esse sofrimento, essa paixão que nós celebramos, é a paixão que Cristo tem pela humanidade. É o amor de Deus encarnado no seu Filho, na humanidade. A primeira leitura do profeta Isaías nos apresenta as características humanas de Jesus. Não apresenta nenhuma característica divina. Apresenta aqui sofrimento físico, os bofetões, as cusparadas, né, as chicotadas, tudo aquilo que humanamente poderia causar dor, sofrimento, paixão. Mas também apresenta características também humanas emocionais. Jesus sente um peso no coração, sente dor, tanto física quanto emocional. A grande sacada desse sofrimento, a grande sacada dessa paixão. Nós estamos vivendo em dias em que a paixão ela não pode ser vivida, ou ela é mal entendida, mal interpretada. A gente se frustra com o não. A gente está numa geração, numa sociedade, que ninguém sabe lidar com o não. A gente só quer o sim o tempo todo.
Quando alguém diz não, a gente entra nas paranoias, nas histerias, né? Tem muito mais histeria, porque eu não sei lidar com não. A mãe diz ao filho assim: você não vai. Não, eu vou, eu quero ver quem vai me pedir de eu ir, só se eu estiver morto. Né? Aí a gente diz isso para o outro. Ah, eu duvido que eu não esteja lá, pode chover chuva de canivete, pode ter trovoada, mas eu vou. Nem que eu tenha que ir e voltar, mas eu vou. E aí a gente vai observando, né? As gerações vindouras, essas que estão vindo, quando os pais dizem não, a criança se joga no chão, vai para o mundo, aí uma má interpretação psicológica diz assim: não, tem que dar porque não pode frustrar a criança. Não, porque isso traumatiza a criança a dizer não. Não. O que traumatiza é o machismo, é o relativismo, é a falta de freio, de ordem, de disciplina, é a falta de castigo. Isso sim causa mal. Porque a criança precisa, o adolescente, e nós adultos também precisamos do não. O não é pedagógico, o não é educativo. É a partir do não que eu percebo até onde eu posso ir. Porque dali para lá, o não é o limite do outro, é a privacidade do outro, é o direito do outro. Mas nós não sabemos dizer não. Ou é do nosso jeito, o não traz angústia, o não traz sofrimento, o não traz desespero, e nós nos perdemos, e aí criamos uma geração, uma sociedade que tem que ter um falso pensamento de liberdade. O corpo é meu, eu posso abortar, eu posso fazer o que eu quiser, porque o corpo é meu, eu sou livre, eu sou dono do meu corpo, eu sou dono da minha vida, eu decido, eu tenho poder sobre mim. Nós não temos. Não confundamos a liberdade com a libertinagem. A liberdade mal assistida, mal interpretada. Então, está bem claro para nós de que Cristo ele assume verdadeiramente a paixão, o sofrimento por cada um de nós, para que nós não sofrêssemos os castigos eternos. Ele então se entrega por inteiro, até o fim, até a última consequência. Quando o Evangelho de ontem e de hoje diz que ele se entregou por inteiro até o fim, significa dizer sem reservas, sem pensar, sem titubear, sem ter vacilo nas suas decisões. Tem uma releitura teológica que se fala que na ceia judaica haviam 4 momentos para se tomar o cálice. O primeiro momento para a abertura da ceia, se abria ali. No decorrer da ceia, mais dois cálices de vinho e um quarto vinho para encerrar a ceia. E se diz que Jesus não tomou esse quarto cálice de vinho, deixou, saiu dali, foi para o Horto das Oliveiras, e só lá na cruz, na hora que ele diz tenho sede, é que vem o soldado com uma esponja e dá vinagre. Vinagre significa vinho azedo, vinho de vinagre de azedo. Então deram a Jesus um vinho azedo, um vinho amargo. E então compreendamos o que a Bíblia fez quando ele diz assim: ó, tudo está consumado, e entrega tudo nas mãos do Pai. Mas a narrativa do Evangelho de hoje, né? A narrativa do Evangelho de hoje, um pouco extensa, mas nos permite perceber alguns elementos. Primeiro, a atitude de Judas em entregar Jesus. Né? Quantas vezes nós nos traímos e traímos a nossa fidedignidade com aquilo que nós professamos na nossa fé? Quantas vezes duvidamos da nossa fé? Quantas vezes nos sentimos desmotivados, traídos e traímos também? Quantas vezes somos injustos porque queremos ver uma igreja de um jeito, do nosso jeito, quando esquecemos de ver a igreja de Cristo? Na cabeça de Judas, Jesus não se deixaria ser preso, já que Jesus era o Messias, já que Judas tinha vivenciado, estado presente com Jesus em diversos momentos, e ele falava de um reino, de uma milícia, de um exército. Então Judas disse assim: olha, eu entrego Jesus aos sacerdotes, fico com as moedas, fico rico, Jesus proclama-se rei, surge um exército, uma revolta, vai ter uma guerra, e os sumos sacerdotes irão perder. E aí Jesus é como se Judas estivesse pensando num golpe, que Jesus iria dar um golpe diante de Pilatos, iria tomar o trono do imperador. Mas não era esse reino de Jesus, a nossa incompreensão de reino.
Judas está toda a nossa incompreensão de reino, porque nós pensamos num reino material, físico. Veja como é que surgem essas músicas, principalmente dos nossos irmãos, quando falam de reino, falam de mansões, de ruas ladrilhadas de ouro. Não é isso, não sei, porque não teria sentido para nós viver aqui um tempo e depois sair para um reino, para um outro lugar, onde existem todos os bens materiais. Causaria inveja do mesmo jeito, causaria ciúmes eu chegar lá e ver alguém rico numa mansão e eu que vivo de uma pobreza até na realidade, sem saber se vou ganhar ou não, correndo o risco de ser pobre novamente, igual Jó. Não é isso, irmãos, são esses bens que nós. Então, a nossa incompreensão está sintetizada na incompreensão de reino de Judas. Sigamos à frente. Quando Pilatos lava as mãos, quantas vezes nós lavamos as nossas mãos diante das dificuldades? Assim como não sabemos lidar com o não, nós também não queremos enfrentar, atravessar as dificuldades. Sentir uma pontada na cabeça, uma dor no corpo, corre para a farmácia, tem que tomar um analgésico, um térmico, um relaxante muscular, e tome muscular, tome isso, tome aquilo, tome neurogênio de 1 miligrama, de 2 miligramas, para a gente não sentir incômodo, para a gente não sentir dor, a gente não quer passar por esses momentos, sem saber que a dor também é pedagógica. É na fraqueza, é na dor que nos fortalecemos. Só somos capazes de reestruturar a nossa vida quando passamos pelo caos, pela desordem. Por que a gente arruma a casa? Porque está desarrumado. Por que a gente lava porque está sujo? Porque está sujo e tem que estar ali. Então, são esses lados de dualidade que nos colocam de pé e nos fortalece. E a gente não quer passar por isso. Então, Pilatos lava as mãos. E nós muitas vezes lavamos as mãos. Porque não queremos enfrentar dificuldades, problemas, situações. Queremos a mesma compreensão de Judas e misturamos tudo. O outro elemento que eu quero trazer são muitos elementos que tem no julgamento de Jesus. Desde a entrada de Pedro, a negação de Pedro, a entrada de João, o discípulo amado, o discípulo que vai às escondidas, Nicodemos que vai falar lá com Jesus, já avisando de que tem uma guarda, um destacamento para prendê-lo. Tem muitos elementos. Eu vou me ater em alguns, por conta da caminhada, por conta, quem sabe nos próximos anos, a gente vai atualizando. 2 ladrões ao lado de Jesus, uma à direita e o outro à esquerda. Ora, aqui existem dois aspectos interessantes para a gente fazer uma analogia. Aquele que a gente chama de bom ladrão e o mau ladrão. O mau ladrão é a personificação, muitas vezes até nossa, é a personificação de tudo aquilo que é contrário ao reino de Deus. É o egoísmo, é a autossuficiência, não precisa, se ele é, por que ele não desce, por que ele não salva a ele e a nós? É a personificação de tudo aquilo que gera uma cultura de morte, que gera escravidão, autossuficiência, arrogância, prepotência, egoísmo, porque se enche de vaidade, se enche de si. De um lado, o mal ladrão. E aí a personificação de tudo aquilo que representa o mal, mesmo nas horas mais difíceis. No outro lado, o bom ladrão. Aquele que mesmo na dor, no sofrimento, consegue transpassar a dor e o sofrimento e olhar ali na cruz, olhar para aquele que se entregou, que gerou a economia da salvação, dizer: aqui tem a possibilidade de salvação. Aqui tem, para dizer que no último momento de nossas vidas ainda há possibilidade de salvação. Já ali, pronto para morrer, mas se entregues, não. Nós merecemos o castigo, mas este homem não. Senhor, quando estiver no teu reino, lembra de mim. Quando estiver no teu reino, Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, é a personificação de tudo aquilo que gera uma cultura de vida, de entrega, de serviço. É também uma síntese, né, daquilo que caminha Jesus para mostrar, nos direcionar ao Pai. Por que querem quebrar as pernas? Você Páscoa, a festa, porque quebrando as pernas, o peso do corpo pende, e aí enche os pulmões de sangue,
sufoca, morreria afogado no sangue e sufocado sem ar. Seria uma morte dolorosa mais do que estar na cruz. Seria uma morte agoniosa mais do que estar na cruz. Por isso, não quebram as fé, quebram os ladrões, mas não quebram os de Jesus. Jesus permanece lá até a hora sexta, até as 15 horas. Lá. E então consuma tudo e entrega para os pais. Então compreendamos que a celebração que nós fazemos, ou realizamos, ou vamos celebrar ainda, toda ela é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso, às vezes, a gente nem entende algumas modificações da liturgia nos propõe. Aquela coisa de levantar a mão, sacudir dentro da igreja, rodopiar. Não, nós estamos diante da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ali, nos primeiros momentos e no momento da consagração, é também o ápice dessa paixão, morte e ressurreição. Por isso a igreja ela opera os nossos gestos, os nossos ritos. É diferente de um seminário, de um encontro, de um momento de adoração, de um momento de louvor. Cabe tudo isso que nós desejamos fazer, que fazíamos dentro da missa, mas a igreja foi ponderando, foi direcionando, foi dizendo, isso pode, isso não pode, porque a gente fica assim, mas antes podia, por que agora não pode? Tem padre que faz, tem padre que não faz, tem padre que faz assim, tem padre que faz assado. A igreja nunca disse para a gente fazer diferente. Aqui o que existe, às vezes, é uma adaptação que às vezes cai bem e que às vezes não cai. Aqui é uma questão pastoral, a gente acaba fazendo porque vê alguém fazendo, a comida ali a gente traz, a comunidade abraça, aceita. Mas a orientação comercial nunca disse que a gente tem que fazer, na hora da missa, aquilo que a gente estava acostumado a fazer. Ela orienta, porque é um momento de paixão, de sofrimento, de ideia, é o momento da conscientização, da catequese, da gente olhar para a cruz com outro olhar, da gente começar a fazer essa peregrinação memorial da paixão, da entrega, da morte, até chegar à ressurreição. Por isso, a gente precisa compreender que a missa não é esse rito de senta, levanta, senta, senta, levanta, senta. A missa não é isso. A gente só consegue receber a missa nesse rito de senta, levanta, senta, quando não compreendemos as partes fixas e móveis da missa. Por exemplo, hoje é o único dia no mundo em que não se reza a missa. Nem o Papa reza a missa hoje. Hoje existe a celebração, a adoração, a via sacra, a via crucis, mas não é missa, é celebração. Embora se tenha comunhão, mas não é missa. Porque aqui a gente não faz a memória do sacrifício. Aqui a gente vive o sacrifício. E vivendo o sacrifício, a paixão, a morte, a gente não celebra o dia da consagração, da comunhão. A gente já celebra o Cristo vivo e ressuscitado. E aqui nós não estamos para celebrar o Cristo vivo e ressuscitado, mas a sua dolorosa paixão. Então, queridos, amados, vamos oferecer a Deus as nossas preces, as nossas orações, rezar pelas necessidades da igreja, do mundo, da nossa cidade, por aqueles que creem, por os que não creem, por aqueles que fazem práticas de outras religiões, por aqueles que servem, por os que não servem. Vamos fazer a nossa oração universal. Fiquemos de pé. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne de reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunies o que está disperso, conservai o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade, com os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que ele conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes
Escutai benigna as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, e caminhando sobre o vosso olhar, com serenidade de coração, encontrem a verdade. E nós, que amamos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério do dom da vossa vida, sejamos no mundo o testemunho mais fiel da vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereça chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e vos destes em seu coração desejo de procurá-los, para que, tendo-os encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa vontade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos governantes, oremos por todos os governantes, que Deus nosso Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes nas mãos os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que governam, que por vossa graça se consolide por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem, oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê a saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, que sois a consolação dos aflitos e a força dos que lamentam, cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, seja quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegre com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Do qual perdeu a salvação. Isolei da cruz.
Nascer redenção. Celestial.
Jesus, amado de minha alma. Oh, meu belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu, belíssimo esposo, esconde-me teu lado aberto em tuas chagas de amor, de amor. Beija a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo o teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim. Cantando como íris no céu, beijo tuas vestes que esconderam minhas misérias. Vergonha não há, me adornas com oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu, belíssimo esposo, esconde-me teu lado aberto em tuas chagas de amor, de amor. Beijo as lições que tu reinarás, oh cruz, tu nos salvarás.
Se morre, germina e cresce, seu fruto será maior. E entreguei em suas mãos, e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor, foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía o amor. Foi sempre o meu amor, foi por você, foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Oh, foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas estivessem em mim, que delas não saísse mais dor, que hoje em diante só saísse amor, que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Oh, foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se
querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor. Oh, foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Oh, foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado. Esse é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Obedientes à palavra do Senhor, rezemos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, poder e glória, paz. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas alegrai a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, nossos Deus, meu Pai e do Espírito Santo. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não consigo dizer a minha palavra, mas dizer uma palavra sem lição. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.
Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho, o Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre na nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar um instante para as comunicações. Porque estava chovendo, queria voltar para aí, mas levar novamente os santos clientes, pode sentar depois que os santos passar para as comunicações. Amanhã o diácono vai despedir, aí a gente não sai, eu faço a oração e a gente sai em silêncio, né? O silêncio contemplativo, o silêncio do nosso coração. Vivificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho. Na esperança da ressurreição, venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo. Cresça a fé verdadeira e a redenção eterna se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A gente aguarda a procissão sair e a gente sai em silêncio.